Bem, eu gosto de pensar no início de tudo, porque ninguém imaginava que as coisas iriam acontecer como elas aconteceram, né? Quando eu retornei para Brasília em maio de 2014, a convite da Igreja Presbiteriana Semear, a ideia era ser um pastor auxiliar que elaborasse um projeto de plantação de igreja. A Semear queria plantar igrejas. E eu fui convidado para fazer parte desse projeto. Então, ao longo do ano de 2015, a gente passou o ano inteiro pensando nesse projeto, ensinando a igreja queria ter esse DNA de ser uma plantadora de igreja, então incutindo a ideia na cabeça dos irmãos, para que quando a gente começasse o projeto, nós tivéssemos a participação da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando foi dia 3 de janeiro de 2016, nós então tivemos o nosso primeiro culto da chamada então Congregação Semear, e foi muito jóia, porque além de mim tivemos, né, a ida do presbítero Cláudio Cruz e a sua família, presbítero Charles Green, vemos ali também a primeira formação de uma junta diaconal, né, o nosso irmão Myron, Marcel Sintra, Jefferson Quirino, Leonardo Santiago. Então foi muito legal a gente ter essas famílias e outros irmãos da igreja que queriam fazer parte desse projeto. Então inicialmente o grupo tinha 35 pessoas, depois ele cresceu para 70 e foi mais ou menos esse grupo que deu início ao trabalho ali no início de 2016 e tudo foi muito gostoso no início, né? Principalmente ter que buscar um local novo, né? A Igreja Presbiteriana Semear levava a fama de ser uma igreja de hotel, porque ela se reunia no salão de reuniões do Hotel Nacional. Então a gente queria manter a tradição e conseguimos uma pequena sala no Hotel Blue Tree Jade, logo ali atrás do Casa Park, e foi muito gostoso, sabe? Era apertadinho, mas era algo verdadeiro, era um desejo de ser uma igreja fiel ao Senhor, que tivesse o DNA da igreja mãe, né? A teologia, a visão missional. Isso de fato aconteceu, né? Outro momento muito gostoso naquele ano de 2016 foi quando a gente teve que escolher o nome que a gente teria para a nova igreja, né? A gente fez uma votação com a igreja, o conselho fez uma triagem dos nomes, e eu lembro de cabeça, a gente tinha Igreja Presbiteriana Reviver, era um nome potencial, Igreja Presbiteriana Alvorecer, tinha alguns nomes assim, mas o que acabou ganhando de lavada na igreja foi Igreja Presbiteriana Redenção. E foi uma alegria, todo mundo vibrou muito com a escolha daquele nome, e a gente crê que desde o início essa igreja tem sido uma igreja sobre redenção, falando sobre a obra de Cristo, sobre as escrituras sagradas, sobre um Deus que salva pecadores perdidos de todo o povo, tribo, língua e nação. E a gente tem tido essa característica missionária desde o início. Ao longo dos anos, a igreja foi crescendo e crescendo muito. A gente foi crescendo na casa dos 90, 100 pessoas por ano, desde o início da igreja. Então, realmente, esse era um crescimento muito expressivo, muito maior do que o que a gente imaginava, mas sem perder aquela característica de ser uma igreja acolhedora, uma igreja discipuladora. Então, a gente sempre teve, desde o princípio, um trabalho de pequenos grupos muito forte, de comunhão, um trabalho de discipulado de homens, de mulheres, os trabalhos da sociedade internas, dos vários serviços da igreja, e tudo muito orgânico, muito integrado, uma vida de igreja muito vibrante, muito alegre, uma igreja também muito séria, muito comprometida com a sã doutrina. E então o Senhor permitiu que a gente ao longo dos anos fosse construindo essa nossa identidade ao ponto de chegarmos no que somos hoje e continuando com o DNA de plantar igrejas. Se a gente parar para pensar, a gente nunca perdeu isso, né? A gente sempre foi uma igreja que apoiou a obra missionária, nós sempre mantivemos parceiros missionários e ao longo dos anos fomos adicionando famílias missionárias que apoiamos em várias partes do mundo, e também tivemos a alegria de participar na plantação de outras igrejas, né? Então, quando nós adotamos a Igreja Presbiteriana Capital em 2019, nós apoiamos aquele trabalho. Quando também começamos o trabalho da Igreja Presbiteriana Videira, e depois, posteriormente, também a parceria com a Igreja Presbiteriana Nacional no início da nossa congregação no Noroeste. Então, foi uma alegria a gente ter todas essas participações e a gente gestar, sermos uma igreja que deu à luz a outras igrejas. E quantos pastores têm passado pela nossa história, né? Pensando no reverendo Silvio Biso, que hoje está lá na Itália como missionário, reverendo Marcos Quaresma, que chegou também para ajudar bastante no início do trabalho da videira, agora o reverendo Lucas Carvalho e o trabalho da videira, que está aí nesse momento tão gostoso da sua organização, do seu início. Isso para nós é uma alegria tão grande. Então todas essas coisas, elas trouxeram ao nosso coração um senso de que Deus estava abençoando a obra
desta igreja local como uma igreja missionária, como uma igreja visionária, uma igreja que sonha alto e tem sonhado alto ao longo dos anos, e agora mais recentemente também com a chegada dos nossos irmãos reverendo Luciano Vieira, reverendo Luiz Felipe, com o crescimento do conselho, o crescimento da junta diaconal, o crescimento da igreja e tanta coisa acontecendo, quando domingo após domingo a gente vê a comunhão dos santos, né? As famílias, as crianças, toda a alegria de vermos os nossos jovens, as atividades, os acampamentos, retiros, todo tipo de serviço, tanto aqueles mais visíveis quanto os mais invisíveis, na cozinha, na segurança, o pessoal que faz o boletim, aqueles que cuidam das crianças, as pessoas que trabalham na organização da igreja, na área de eventos da igreja, o serviço de discipulado, de comunhão, de grupos familiares, tem tanta coisa acontecendo. Isso é a prova cabal de que Deus é quem opera em nós o seu querer, o seu realizar, segundo a sua boa vontade e para a glória dele mesmo. Isso é o que nos alegra como igreja, e neste aniversário nós celebramos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, com o coração cheio de gratidão, pedindo que essa obra que Ele mesmo começou em nós, Ele faça ela continuar frutificando até o dia que Ele retornar pessoalmente para nos resgatar, e que nós tivemos o nosso encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a vida de vocês.